Uma coisa é você proteger o teu rebanho, outra coisa é você morrer por ele. A graça e a paz, meus queridos, estamos aqui começando mais um Estação Família, esse podcast para a sua família, que está trazendo muito entendimento sobre as coisas do cotidiano, do dia a dia. E eu tenho sempre recebido aqui pessoas muito especiais. Mais uma vez comigo aqui, queria agradecer você, fiel comigo desde o primeiro episódio, Daniel Brunet. Estou muito feliz de voltar, de participar aqui. Estação Família tem ajudado muitas casas e eu estou aqui também para te parabenizar. Daiane, minha esposa, mais uma vez me honra aqui. Muito feliz de estar aqui com você, recebendo só elogios do Estação Família. Eu sou o pastor Cristiano Paziani, pai de 4 meninos, um de 13, um de 11, um de 6, um de 2 anos de idade. Médico, empreendedor, trabalho também no ramo do agronegócio. Estou aqui trazendo coisas práticas do dia a dia. Estou há 21 anos com a mesma pessoa, com a minha esposa digníssima. E dentro dessa nossa experiência, dentro da visão bíblica, nós estamos trazendo coisas do teu dia a dia, do cotidiano. O Daniel sempre vem com perguntas e a gente vem tentando trabalhar em cima daquilo que as pessoas sugerem. Então, se você quer alguma pergunta, nos envie. Sempre estamos aqui retornando aquelas perguntas que a gente acha que está sendo mais repetida, que está sendo mais necessária ou que a gente tem mais experiência naquele momento. Amém? Daniel, o que vamos falar hoje? Olha, os assuntos são sempre quentes, eles agitam, né, a nossa forma de pensar, eles mexem com as pessoas, até porque falar de família é fundamental, né? Principalmente num país como o nosso, em que muitas famílias estão despedaçadas, muitas lutando para permanecer juntas. E hoje a gente quer falar um pouco sobre até um assunto que você já trouxe aqui, já repercutiu bastante. Você falou sobre o papel do homem, o papel da mulher, do marido, da esposa. Hoje, a pergunta é: o que um marido não pode fazer e o que ele deve fazer em casa? Olha só. Boa pergunta essa? Essa é quente. Vamos ver o que ele vai responder. Aliás, quem está nos acompanhando aí, se você quer ouvir essa resposta, já digita quero. A gente vai saber que você está com a gente aqui querendo aprender mais. Olha, hoje é difícil, hein? Tô com a minha esposa aqui. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Não, mas vamos tentar trazer uma resposta aqui sobre isso. Amém? Sempre aos olhos da Bíblia, que é aquilo que a gente crê, tentando trazer um pouco de simplicidade para que no teu cotidiano, no teu dia a dia, você possa ter referências a respostas, às situações que você está passando. Então, se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Samuel 25, começa pelo versículo 2, vai até o 3º, que diz o seguinte: havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era de bom entendimento e formosa. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. Olha 3 pontos positivos, né? Então nós vamos começar a falar assim. Quer dizer, 2 pontos negativos, 1 ponto positivo. É. Deixa eu só te interromper, porque chama muita atenção essa descrição que você trouxe. Um homem mau pode ter dinheiro, um homem grosseiro pode ser alguém de destaque. Porque muitas pessoas acham que se a pessoa venceu na vida, então ela é boa. Esse aí é um exemplo que não, né? Tem uma frase muito conhecida que diz que os fins justificam os meios, mas com Deus é diferente. Excelente. Entendeu? Então, nessa vida natural, os fins podem justificar os meios, mas com Deus, não. Então, o que a gente te convida é ser o que é eterno, não o que é perene. Muito bom. Você quer ter resultados perene, invista o seu pior, que você vai ter resultados rápidos. Mas você quer ter resultados
eternos, invista no seu melhor, que você vai atingir não só a sua vida, como também a sua descendência. Muito bom. E não só da sua família, mas também de outras famílias. Então, olha só o que ela começa falando. Então, vocês fizeram uma pergunta. O que então, o marido deve ser e o que ele não deve ser? O que ele deve fazer e não deve fazer de jeito nenhum. Então, vamos lá. Começa dizendo que havia um homem. Então, a primeira coisa que o marido tem que ser é homem. Uhum. Isso que ele não tem que ser nem macho e nem menino. Uhum. Que existe 3 expectativas aqui, vamos dizer, na definição. Porque existem pessoas com uma idade que era para ter uma maturidade adulta, mas é um menino. E tem outros que, apesar de ter uma idade e uma maturidade, se conforma de forma animal. Uhum. Então aqui já começa identificando o que Deus quer. Deus quer que você seja homem. E para isso você precisa de revelação de Deus. Porque o macho é aquele que procria, aquele que morde, aquele que nutre, aquele que expande o seu rebanho. Isso é um macho. Geralmente, ele vai ser selecionado o mais forte, o mais bonito, certo? As características dele vão ser características genéticas. Uhum. Mas Deus, ele quer que você seja homem. E o homem é o fenótipo. O que é? É a atuação do meio. E o meio tem a ver com o quê? Com a espiritualidade. Então Deus, ele quer trazer novamente o quê? A masculinidade espiritual para dentro do lar. Porque hoje nós estamos vivendo, em grande parte dos casamentos, extremos. Uhum. Ou nós temos pessoas extremamente infantis e, entre aspas, frouxos. Uhum. E no outro extremo, nós temos pessoas talvez maduras, só que com comportamento muito inadequado, chegando a ser animalesco. Uhum. Na forma de agir, de tratar, de se relacionar sexualmente, Uhum. de se relacionar com os filhos, com os funcionários. Então, a primeira coisa, Deus te chama para ser homem. E homem tem um comportamento que só Deus vai te tirar desses 2 extremos. Ou seja, implicitamente, a sua fala ela já deixa claro que o homem é aquele que tem algum tipo de equilíbrio. Se ele não tiver o equilíbrio para entender que ele tem uma responsabilidade com a esposa e com os filhos, e que nele ele não vai achar essas respostas na totalidade, e sim que a totalidade vai vir de Deus, esse homem ainda está nos 2 extremos. Como que eu sei que uma pessoa é a figura homem? Não é a perfeição, mas é a busca de como ser aquilo que Deus espera nele. Isso tem a ver com a capacidade física? Porque tem muita gente que fala na internet, não, o homem tem que ser forte, tem que ser sarado, tem que... Isso tem a ver com o que você está falando ou não? Não. Isso tudo são complementos. Você cuidar do seu corpo é para que você viva o melhor dessa terra. Certo? Mas não é para você exercer só, mas é um fator de proteção. É um fator de exemplo para os seus filhos. Porque se você estiver cuidando do seu corpo, naturalmente você está se alimentando bem, você está tendo um hábito de exercício físico, naturalmente você está dando um exemplo para sua esposa, que naturalmente ela vai vir atrás, e você vai estar imputando valores. Porque senão, se você for uma pessoa que só trabalha, você está valorizando só o material. Se você for uma pessoa que só cuida do corpo, você só está alimentando o quê? A vaidade do eu. Esse é um bom ponto. Então é esse equilíbrio que é ser homem. E existe Muito bom. assim, Cris, algumas características que eu falo assim, essa pessoa é homem, ou essa pessoa não, tá mais pro lado de macho. Tem algumas características que a gente pode se embasar nisso? Ou seja, elas vão estar no campo físico ou no campo das atitudes. Exatamente. Sempre vai ser as atitudes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. As atitudes. Porque é muito fácil, às vezes, eu falar que eu defendo minha família, porque eu sou uma pessoa forte, porque eu sou uma pessoa trabalhadora, porque eu sou isso, entendeu? Só que as minhas atitudes não revelam isso.
Muito bom. Porque eu posso defender a minha família para estar defendendo o meu ego. Uhum. É verdade. Exatamente. Porque uma coisa é você proteger o teu rebanho. Outra coisa é você morrer por ele. Exatamente, é muito diferente. É muito diferente. Entendeu? Então, qual é, de forma bíblica, o que Deus espera de nós? Que o marido seja igual Cristo foi pela igreja, que morra pela sua esposa. Ou seja, aquele marido que fala, quem manda aqui sou eu, tá fora dessa lista aí, né? Cala a boca. Quando chega num nível desse, os extremos já tomaram conta. Uhum. Entendeu? Os extremos. Ou essa mulher tem algo muito complicado dentro de casa, Uhum. a ponto do marido não querer ouvir Uhum. e falar, olha, você é incapaz de opinar. Uhum. Porque existe a mulher, a Bíblia diz que a mulher rixosa, É. entendeu? Tem A mulher Bíblia fala deixa que a o mulher, marido doido né? também. Tem mulher que deixa o marido doido, tem mulher, a Bíblia fala que a mulher ela pode destruir com a própria mão seu lar. É verdade. E ao mesmo tempo tem aquela pessoa extremamente ignorante, que é o caso do personagem bíblico que nós estamos lendo, entendeu? Que ele tinha uma mulher que agia com entendimento, que era bonita, e ele não conseguia honrar ela onde ela merecia. É. Então olha só quanto tempo só falando que ia ser homem aqui. É. Mas se fosse Mas pra... isso é fundamental. Mas se fosse pra gente dimensionar você já se colocou em situação para morrer pela sua esposa? Isso é ser homem. Se você ainda não se colocou à frente, a ponto de colocar a sua vida, ainda você não provou que ama como Deus quer. Yeah. Olha só, ele continua dizendo assim, ó, e tinha suas propriedades no Carmelo. Então entenda que tem muita gente, Daniel, que acha que ser rico é pecado. Uhum. Tem muita gente que acha que você ter bens vai fazer você errar. Ah, pode ter dinheiro, mas não pode ter muito. Isso. Então, o grande problema é que as pessoas, às vezes, elas crescem de forma distintas. Elas crescem financeiramente, mas não crescem no caráter. E é esse desequilíbrio que faz com que elas caem. Uhum. Então, olha só, ele era um homem de muitas propriedades. Era um homem muito rico. Então entenda que aqui a riqueza não é o problema. O problema é você não entender quais são as outras riquezas que você tem. Porque quando você entende que a Bíblia diz que a tua mulher ela é coerdeira da graça, os mesmos direitos que você tem, ela tem. Exato. Então não era ele que era rico, era ele e a esposa. Então se ele tivesse lido lá em 1 Pedro 3... ele entender que ele tinha que tratar a mulher dele como? Como vaso mais fraco, com entendimento, como coerdeira da graça, para que as orações dele não fossem interrompidas. Sim. Então, a forma com que você trata a tua esposa pode bloquear o teu acesso das orações às regiões celestiais. É bíblico, está escrito, não tem nem como negar. E isso que o Daniel acabou de dizer não é algo que nós estamos supondo. Exato. Isso é algo que, para nós que somos cristãos, está escrito em 1 Pedro 3. Você pode procurar. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, não porque eu estou participando, mas é muito importante esse tipo de mensagem. Nós estamos praticamente aqui, o Estação Família, ele é para um público que está acostumado a ler a Bíblia, ou gosta de ler a Bíblia, ou diz que lê a Bíblia. Mas muitas pessoas não conseguem entender quão profundo é essa verdade, quão necessário é cumprir. Olha o que você falou. O homem, o marido, é aquele que é capaz de morrer pela esposa. E quantos nem cogitam isso? E é bíblico. Né? A gente nem entrou na história ainda, mas já falou tanto desse assunto, né? Como é importante a gente entender que o que Cristo é para a igreja, nós temos que ser para a nossa esposa. Hoje, na verdade, os relacionamentos às vezes já começam se defendendo de como vai ser a divisão. Uhum. Como vai ser o divórcio. É. Então, eles estão mais preocupados em se afastar do que do que permanecer. Verdade. Isso eu sei que tem leis, tem coisas, então não vou entrar no mérito disso. Mas eu estou falando da sua disposição como marido e como mulher. E ele falava, e ele tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então esse homem ele tinha um lugar, ele era trabalhador. Ele era trabalhador. Então o que eu entendo? Que o homem, o papel dele realmente é o quê? Ser homem. Segundo, é construir algo.
Certo? É construir algum patrimônio. E isso eu não estou falando de você ter fazendas, nada, mas você tem que construir algo. Que seja uma casa, que seja honrar o seu aluguel. Mas o homem, ele tem que estar construindo alguma coisa. Ou até mesmo a família, né? Construir a família, porque ali está sendo a base. Isso que aí eu ia falar de riqueza. Então, Daiane, você foi perfeita na sua colocação. Porque mais do que construir bens, agora o papel principal é ele construir a família. Porque quando você tira essa figura paterna de cabeça da casa, naturalmente as coisas elas vão se dividir. E elas vão perder a direção. A mulher, ela perde a direção, e aqui nós não vamos entrar em ponto contra ponto, mas sem o marido ela perde, os filhos perdem. E se você, mas eu tive bons resultados sem isso. Eu acredito, porque nós temos um Deus soberano que corrige qualquer rota. Mas eu tenho certeza que se você puder ter a oportunidade de viver a família que Deus quer, os seus resultados seriam ainda maiores. Então esse homem era um cara trabalhador, ele era homem. E ele falava assim, e desse homem, o nome dele era Nabal. Isso quer dizer que nós temos que prezar o nosso nome. Entendeu? Porque aqui eu não vou falar nem de construir a honra, mas é entender que Deus te deu um nome. E não é porque talvez você não tenha os mesmos resultados financeiros, talvez você não tenha a mesma, vamos dizer, alcance nas redes sociais. Deus te deu um nome e a tua família é digna desse nome. Você é digno desse nome em Cristo. Não são os seus resultados aqui, mas é a construção espiritual que vai te dar o galardão. Então o teu galardão não é aquilo que você construiu aqui, porque tem muita coisa que você vai construir aqui que quando colocar no fogo, a Bíblia diz que aquilo que for ouro, prata e bronze vai ficar. Mas aquilo que for madeira e palha vai queimar. Então honre teu nome. Honre aquilo que Deus te deu, porque tem muita gente que talvez por ter origem humilde não valoriza tanto, mas Deus está falando, olha, você tem um nome e o seu nome em mim, você já é príncipe. Então ele tinha um nome para ser honrado. Mas esse homem tão privilegiado, como era o caráter dele agora, Daniel? Ele fala, olha, a mulher dele tinha bom entendimento, era inteligente. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Então entenda que o grande difícil da nossa vida são os porém. Quando alguém for contar a nossa história, porque aqui é a história dele. Sim. Qual é o porém que te define, marido? Trabalhador, mas, entretanto, contudo, todavia... Era rico, mas... Era homem dentro de casa, mas... Então nós não podemos confundir os nossos resultados para querer aprovar os nossos defeitos. Isso aí. Porque existe uma diferença muito grande, Daniel, entre pecado e engano. Pecado é aquilo que a gente reconhece como errado. Engano é aquilo que a gente faz não sabendo que aquilo é errado. Agora, é impossível você falar que uma pessoa que era mau, que era grosseiro, estava enganado. Porque a maldade e o comportamento grosseiro é visível a qualquer um. Então Deus ele vem falar, olha só, eu privilegiei esse cara. O maior pecado de Nabal, você sabe o que era? A ingratidão. Porque Deus colocou ele dentro de uma origem de honra. Porque ele vem dizer aqui, e era descendente de Caleb. Quem foi Caleb? Imagina Deus tirando todo o povo do Egito. Vai milhões de pessoas para o deserto. E de repente agora está entrando na terra prometida. Moisés, o guia, não entra. Mas dois entram. Josué e Caleb. E esse homem era descendente de Caleb.
E a frase do seu ancestral comum foi: olha, faz 40 anos que eu estou lutando. Eu tenho o mesmo vigor ainda. Mas me entrega a minha herança, eu vou continuar. Era um homem grato pelas lutas, grato por aquilo que Deus tinha prometido. E falou: olha, Deus, ainda que você me abençoe, eu não vou parar de lutar. Então, qual é o grande perigo daqui que eu vou falar da herança? Por isso que muitos falam pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? E aqui eu não quero falar de dinheiro, eu vou falar de herança espiritual. Ok. Porque dinheiro, Deus dá pelas razões que ele quer. E o diabo também pode enriquecer pessoas. Certo? Então, isso, assim, me leva a crer que, assim, a pessoa ser bem-sucedida financeiramente não quer dizer que Deus está aprovando ali o que ela está fazendo. Não, porque Deus, ele usa qualquer um. Muito bom. Deus, ele usa qualquer um por propósito. Porque quando ele fala que ele tira do ímpio e deposita pro justo, e pro ímpio ele só dá cansaço e enfado. E só para a gente conectar com o início da primeira intervenção que eu fiz aqui, é porque muitas pessoas olham alguém bem-sucedido e falam: essa pessoa deve ser maravilhosa. Ela deve ser ungido de Deus. E não. Você está aqui na Nabal, que ele tinha defeitos claros, nítidos, embora fosse um homem bem-sucedido, trabalhador, rico, né? Então fica atento você também para não se enganar e acabar acreditando em quem você não deve acreditar. E aqui que eu queria dizer, e esse podcast é importante para isso. Porque às vezes você não está percebendo o seu erro, o seu pecado, você está vivendo no engano. Mas entenda que os fins do seu comportamento não pode justificar os seus resultados. Porque isso também é egoísmo. Muito bom. Isso é vaidade. Isso é correr atrás do vento. Porque na eternidade nós estaremos com pessoas, não com coisas. Isso. Então, você pode ter tudo. Mas a Bíblia diz, olha, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verdade. Então, olha o que a Bíblia fala, perder a sua alma. É perder o quê? O seu caráter, as suas emoções. É ele perder, entendeu? As qualidades inerentes do espírito na alma. Porque quantas pessoas constroem grandes coisas na força do braço? Mas quando Jesus foi questionado a respeito do imposto, ele falou assim, vai lá, joga a isca lá, pega um peixe. Para Deus mostrar que o dinheiro para ele não é nada, o que era mais fácil? Ele fala assim, cava um buraco ali. Não, ele fala para o peixe trazer. Então, tudo é de Deus. E o propósito dele enriquecer também é de Deus. Acho que daria até outro podcast. Aquela parte que fala da Bíblia sobre o rico não entrar no reino dos céus, né? Mais fácil. Mais fácil. Não, o camelo passar na ponta da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é um bom debate. É porque a Bíblia fala o seguinte, que a sabedoria está nos múltiplos conselhos. E quando você tem um resultado muito exponencial, você acha que a resposta está em você. E muitos pais, maridos, se perdem nisso aí. Eles justificam a si próprios dizendo, vou trabalhar para dar o melhor para minha família, eu vou trabalhar para ser um exemplo, e no fundo ele se perde. Ele acaba se perdendo. É porque a Bíblia diz que Deus visita o deles no sono. E que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, o que é não acrescentar dores? Você vai ter as dores comuns do enriquecimento. Sim. Porque você administrar grandes fortunas, você administrar grandes empresas, você administrar vários negócios, tem as dores. Só que tem as dores inerentes do suportável, porque o fardo de Jesus é leve. Mas quando você quer fazer tudo isso, aí só pela força do teu braço e por mérito do teu eu, aí o que acontece? Acrescenta dores. E é por isso que você fere, porque você está extremamente ferido. Então talvez você fale assim, mas como eu não consigo sair, porque é tanta gente me ligando, é tanta isso, eu fico nervoso, eu não queria ser assim com a minha esposa, eu não queria ser assim com o meu filho. É porque a tua dependência não está em Cristo. A sua dependência está em você. E quando as situações te pressionam, você fica ferido. E quem é ferido, fere. É isso aí. Concorda com isso, Daniel? Concordo. Nosso desafio é amar as pessoas como se a gente nunca tivesse sido ferido, né? Esse é um desafio muito grande. Então aqui, quais as coisas que então nos credibiliza? Vamos lá. Primeiro, ser homem como Deus quer.
Colocar a nossa vida à disposição das esposas. Segundo, construir algo. Isso é importante. Administrar riqueza, tanto no natural quanto no espiritual. Administrar de forma bem administrada. Ser uma pessoa trabalhadora, porque a Bíblia diz que esse homem aqui, ele estava tosqueando as ovelhas dele. Quer dizer, ele estava fazendo parte do negócio dele. Sim. Ele não era alguém inerte àquilo que ele tinha recebido, porque ele era da descendência de Caleb. Caleb já tinha herdado, certo? Coisas, e ele na descendência ele herdou, mas ele honrava aquilo que ele recebeu. Mas o que descredibilizava ele então? O comportamento. Ser uma pessoa má, uma pessoa grosseira. E que mais que fez com que esse homem fosse desaprovado pelo próprio Deus? No versículo 36 agora, a Bíblia vai dizer o seguinte: Davi era o rei naquela época, e Davi estava ali, se refugiando naquelas terras. E ele protegia, para que os negócios de todas aquelas pessoas dessem certo. E isso agora, Daniel, eu vou fazer um parênteses com a parte de Deus. Deus, ele nos honra protegendo nossos negócios, mesmo que a gente não saiba. Só que como esse homem tinha um orgulho muito grande, quando o rei pede para ele algo, ele fala assim: eu não sei quem é Davi. E a Bíblia diz que foram rapazes que foram conversar com ele. O que isso quer dizer? Quando a pessoa se ensoberbece, ela acha que aquelas pessoas todas são menores que ele. Porque quando Deus manda alguém pequeno falar com você, você fala: quem é esse para falar comigo? Eu tenho Deus. Se Deus não fosse comigo, eu não estava onde eu tô. Se Deus não fosse comigo, eu não tinha o que eu tenho. Você não sabe o que eu passei para ter o que eu tenho. E olha só, ele não ouve. E quando ele não ouve, olha os resultados e olha o comportamento dele. Quando a Abigail vê que a esposa dele, que era inteligente, que esse homem agora, Davi vai vir matar ele. Porque Deus, quando ele quer provar que ele é Deus, não vai ter quem segura. A mulher dele age com entendimento. E isso aqui vai para o outro podcast. Então eu vou focar só nele. Olha o que ele estava fazendo. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. Então, como esse homem se cuidava? Enquanto para as coisas do reino ele não queria dar nada, para ele tinha que ser tratado como rei. Então, tem pessoas que constroem coisas, mas nunca reconhecem o senhorio de Deus na vida deles. Nunca investe na obra do Senhor. E eu falo para você que é um grande homem de negócio. Você pode ser visionário, você pode ser uma pessoa, talvez o Elon Musk. Mas o melhor investimento na sua vida é no reino de Deus. Porque esse não alcança só você, sua descendência, mas alcança a eternidade. Esse homem teve a oportunidade de honrar o rei. E quantos maridos têm a oportunidade de honrar a Deus com tudo que já receberam? Recebeu uma esposa inteligente, recebeu uma esposa bonita, tinha posses, vinha de uma descendência honrada de Caleb, e agora ele vira as costas para aquilo que Deus fez. E para ele investe num banquete. Então, uma das coisas que Deus desaprova, glutonaria. Pessoas que aí caem naquilo que você falou do quê? Cuidado do corpo. E também é o prazer da carne, né? Esse é o prazer da carne, de saciar a carne. Né? De forma exagerada, você acaba cometendo um erro. Porque entenda, tudo é um equilíbrio. Se você está nessa situação, é porque você está envolvido mais em alimentar a carne do que o espírito. Ah, mas eu conheço tantos pastores, tantos padres que estão fora do peso. Fica a dica. Então, eu acho que a gente nada como o espelho para nos identificar naquilo que nós estamos pecando contra Deus. O templo nosso é o corpo. É isso aí. Então eu tenho uma responsabilidade com ele. Para a gente pegar um resumão do que você falou,
A gente pode pegar essa parte da glutonaria, do banquete que ele fez para si e classificar isso como uma vaidade, como um egoísmo, porque ele preferiu gastar consigo mesmo do que honrar Davi, que era um cara muito famoso, né, naquela época. Anos antes ele tinha matado o gigante Golias. Ele era um herói nacional, né? Ele estava ainda no caminho dele para ser o rei de Israel, mas ele já era uma figura conhecida. E tem um outro ponto dessa história que ele fala o seguinte, Nabal fala, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Que conecta até um pouco com o último episódio que você fez. Ele meio que desonra, ele desdenha. Coisas que o marido não pode fazer, que é o objetivo do episódio de hoje. Ele não pode ser grosseiro, né? Ele não pode ser egoísta, ele não pode desdenhar. Né? Uma das coisas que Deus não aprova é você não reconhecer autoridades levantadas por ele. Aí. Então tem pessoas que constroem castelo para si. Uhum. Então o outro não tem valor, só tem valor aquilo que ele constrói. E isso não é aprovado por Deus. Uhum. E cai exatamente quem é Davi, quem é o filho de Jessé. E Davi já tinha nessa época, de alguma forma, dado proteção aos funcionários de Nabal. Né? Então ele estava meio que pedindo uma troca de favores. Olha, eu estou aqui guardando o campo e meu exército, né, minha milícia, ela te protegeu. E o cara vai e desdenha dele. Né? E isso nós podemos entrar num outro episódio só para falar sobre dízimo e oferta. Ótimo. Porque Deus, ele nos protege e às vezes ele só Amém. pede um pouquinho. Amém. Só para você reconhecer que foi ele. Então esse é o mérito que eu ia entrar. Amém. Eu coloco aqui Davi como Deus e o exército de Davi como os anjos que ele coloca. Uhum. Aquilo que nos dá paz no negócio é Deus protegendo. E às vezes ele deixa ali o dízimo, a oferta para você só honrar e reconhecer e você faz um castelo para si. E olha onde ele busca a alegria dele. O seu coração estava alegre e ele estava bastante embriagado. Olha onde ele vai trazer. Então, primeira coisa, glutonaria. Segunda coisa, a alegria vindo de coisas externas e a embriaguez. Uhum. Certo? Então, a Bíblia fala assim, não vos embriagueis com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Ah, Cristiano, mas você acha errado beber? Eu acho errado você não estar cheio do Espírito Santo. Boa. Então você vai falar assim, eu bebo, tá, mas você tá cheio quando você tá bebendo? Então se você estiver bebendo e estiver cheio do Espírito Santo, tá tudo certo. Se você estiver falando em língua estranha dos anjos, ok. Agora se você estiver falando em língua enrolada... Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí complica. Entendeu? Então olha só as características que Deus não aprova. Pessoas grosseiras, pessoas maldosas, pessoas que constroem castelos para si, pessoas que usam o alimento para saciar a carne, pessoas que usam a bebida para alegrar o coração. Uhum. Mas olha aqui quando ele é confrontado. O seu coração. Por isso, a sua mulher não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. O que era tudo? Que Davi estava vindo para matar ele. Uhum. Então tem pessoas, Daniel, e aqui entra um ponto crucial da vida e talvez desse podcast. Quando essas pessoas são confrontadas com a verdade. Porque um dia a vaidade e a embriaguez desse mundo vai ter um amanhecer. E vai vir uma verdade te confrontar. É isso. Porque Deus não vai deixar ninguém morrer sem saber a verdade. E nesse momento, a desonra com o rei, o comportamento grosseiro, a maldade com que agia, a glutonaria e a bebida, chegou ao limite da longanimidade de Deus. E agora diz que amanheceu. Mas olha o que acontece com ele. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Essas pessoas que constroem tudo na força do braço, quando elas são confrontadas com a verdade de Cristo, ao invés delas aquebrantarem o coração, elas endurecem o coração.
Elas até dão uma gelada. Porque olha o que falou aqui, ó. Então o coração dele amorteceu. Sabe quando você dá aquela gelada que parece que amortece, que você não sente o dedo, não sente a perna? Não tem isso? Tem uma coisa esquisita aqui. Sabe assim, não amorteceu, você fala, gelou. Mas o coração dele continuou duro. E olha a sentença por causa disso. A mulher dele interviu. Ele não morreu na mão de Davi. Uhum. Mas olha o que acontece. Passados-se 10 dias, o Senhor, Deus, feriu Nabal e ele morreu. Olha que um dia a verdade chegou para esse homem. E talvez, por ele estar numa ressaca, Deus ainda deu 10 dias para ele. E dali, Deus falou, bom, daqui agora você não passa. E se você pensar, antes da verdade chegar, chegou a oportunidade dele colaborar com Davi. Chegou a oportunidade de, trazendo para a metáfora que você está trazendo e para a ilustração, dele colaborar com Deus, com o reino. E ele disse não. Na verdade, Daniel, eu acho que assim, é de suma importância, porque isso é um texto, por isso que as escrituras são profundas. Muito. Entenda que Deus, ele se alegra de te abençoar financeiramente. Deus te alegra que você tenha posses. Deus se alegra que você seja trabalhador. Deus se alegra de te dar uma mulher honrada. Deus te alegra por te dar uma mulher formosa. Deus te alegra de você querer fazer um bom banquete. Deus se alegra da sua alegria. Agora, Deus se entristece das oportunidades que Ele te dá de viver toda essa alegria com Ele. Porque quando você coloca Deus fora dos teus planos, naturalmente você sai dos planos de Deus. Então Deus, ele dá oportunidade para todo mundo colaborar no reino, para falar assim, ó, eu faço parte da videira verdadeira. A minha vida fez parte. Como marido, como pai, como empresário, como influenciador. Uhum. Mas eu honrei a Deus dentro da minha casa, com os meus bens, com as minhas ofertas. Então, Deus deu a oportunidade dele honrar. Ele não quis. Deus deu a chance dele se arrepender. Ele não quis. E aí vem a sentença da morte. Então, entenda que há algo, a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens são lícitos, mas no final é caminho de morte. Uhum. Então, aos olhos de Nabal, a vida que ele tinha era maravilhosa e certa. Aos olhos de quem convivia com Nabal, às vezes, era aprovado. Mas entenda que há um justo juiz nos julgando e que ele nos dá chance para colaborarmos no reino, nos dá chance de se arrepender, mas a longanimidade dele tem fim. Então eu não sei como é que você está vivendo isso hoje na sua casa. Mas é uma palavra de confronto, mas é uma palavra de alinhamento, onde Deus está te dando a oportunidade de ser um marido como Ele quer, um empresário como Ele quer, um servo como Ele quer, e quer tirar, a Bíblia fala que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Que você possa ter a transformação do teu coração com essa mensagem. E eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento natural e principalmente o teu relacionamento com Deus. Deus te abençoe. Foi uma honra receber. Quero agradecer mais uma vez meus convidados, Daniel. Muito obrigado, adorei esse episódio realmente profundo, né? Doutora, a gente aprendeu bastante aqui. Vida longa ao Estação Família. Muito profundo, amei todos os detalhes desse episódio. Muito obrigado, e é você que faz esse episódio continuar, tendo mais um com a tua participação. Então envie, deixe o seu like, se inscreva no canal no YouTube, mande para os seus familiares, mande para aquelas pessoas que você gosta, daquelas pessoas talvez até que você não goste, porque Deus vai trabalhar na vida de todos vocês. Deus abençoe.